Bom, pessoal, boa noite. No dia de sábado, agora são 20h44, eu vou gravar uma série de vídeos para vocês, tá? Esses vídeos vão ser curtos. Eu vou tentar fazer cada um com 10 minutos aí, né? Então vão ser alguns vídeos aí, eu vou tentar explicar rapidamente o conteúdo, né? Isso dos conteúdos todos do terceiro trimestre, tá? Então até o momento, hoje, né? Até o próximo dia 16 aí ah, eu tento Bom, né? Eu tento passar os conteúdos rapidamente para vocês. Então, nesse terceiro trimestre, a gente começou com física, certo? Que é uma ciência da natureza que ela estuda o- as coisas que ocorrem, né? As dinâmicas dos corpos, a dinâmica dos movimentos, né? Numa visão mais matemática da situação, certo? Então, essa é a habilidade da física, né? Sendo que seus estudos começaram desde antes de Cristo. Pois bem, nesse terceiro trimestre, tá? Eu vou me focar. A gente já teve dois conteúdos ali antes da. Que a gente falou sobre o que é a física e as grandezas da física, ali no finalzinho do segundo trimestre, né? E nesse terceiro trimestre, que começou lá na semana 21, nós tivemos alguns outros conteúdos, certo? Então eu vou passar aqui, né? Porque para facilitar para vocês. Então, na semana 21 a gente viu o físico, os seus trabalhos e as contribuições para a ciência, né? Então, o trabalho proposto era que vocês escolhessem um físico, né? E que abordassem as contribuições que esse físico trouxe para a ciência. Exemplo, Marie Curie, ou Albert Einstein, né? Stephen Hawking, entre tantos outros, né? Schrödinger foi também um grande físico e que trouxe contribuições bastante valiosas, apesar de que Schrödinger, por exemplo, ele era mais conhecido pelo gato que possivelmente estaria o gato numa caixa. Não sei se você já ouviu essa história, mas era o gato numa caixa, ou seja, você não sabia se você deixava o gato numa caixa e não sabia se quando abria ele estivesse vivo ou morto. Era o paradigma do gato na caixa, né? É um trabalho bem interessante dele. E vocês tinham que criar um mapa mental a respeito dos trabalhos desse físico com relação às contribuições para a física e da ciência como um todo, certo? Ou mesmo aqueles que não tinham oportunidade, né, devido a muitas vezes a internet ou entre tantos outros problemas, criar uma linha do tempo com todos os físicos, ou seja, do ano do nascimento e considerando o ano do nascimento do físico, de cada um dos físicos, criar uma linha do tempo dele, dos trabalhos que ele tinha, né, que vocês receberam lá no resumo dessa semana. Aqui, por exemplo, está um mapa mental sobre ele, né, sobre Albert Einstein. Então aqui, ó, é bem criativo, né? Toda criança nasce um gênio, entre tantos outros trabalhos dele, né? Então esse foi o primeiro trabalho, lá na semana 21. Depois nós tivemos a semana 22, que explicava o conceito de cinemática. Bom, nós temos que, antes de considerar cinemática em si, nós temos que considerar a o estudo da mecânica, né? Mecânica ela vai tratar de estudar toda a parte de movimento e força, né? Então nós temos na parte do estudo da mecânica duas forças: a cinemática, que ela vai se importar com o estudo do movimento sem se importar do porquê que começou o movimento, né? Qual que é a origem desse movimento? E nós temos também a questão de forças, que daí entra a parte de dinâmica, né? Que daí sim vai estudar a origem do movimento, do porquê que começa o movimento, tá? Isso é estudo da dinâmica, que depois, mais à frente, nós falamos. Então, começamos pela cinemática, que estuda o movimento sem se importar com a sua origem, só o movimento em si, né? E a partir dali, temos que considerar algumas situações, né? Alguns pontos que são esses aqui. Referencial, ponto que determina se o objeto está em movimento ou em repouso. Ou seja, o que é um ponto? Basicamente, uma pessoa parada, um, uma árvore pode ser um referencial, né? Aquilo que indica uma referência, ó,
O movimento saiu daqui e foi para lá. Exemplo, o movimento começou aqui nesse marcador e veio até aqui, certo? Então temos essas duas regiões aqui, tá? Então isso aqui é o movimento, tá? Esse aqui é um referencial, por exemplo, a caneta pode ser um referencial, certo? Vai indicar aonde inicia o movimento. Movimento é uma mudança de posição para se aproximar ou se afastar do referencial. Ou seja, normalmente se o objeto está se afastando ou iniciando, o carro está chegando próximo àquela pessoa, né? Ou próximo àquela determinada ponte. Então, isso indica movimento. Repouso. Repouso é quando um objeto ele está parado. Tá? Mas parado com relação ao quê? Tá? Eu estou em repouso, digamos assim, tá? Porque eu estou sentado numa cadeira, tá? Isso é repouso. Aí temos trajetória, tá? Trajetória é no decorrer de uma linha, se tivesse uma linha aqui e eu tivesse algo andando nessa linha. Isso é uma trajetória. Então são os pontos onde ele parou. Eu andei aqui e depois aqui até na ponta da mão. Isso seria uma trajetória. Tá? A trajetória de um corpo, o movimento que o corpo faz até chegar lá. Deslocamento, tá? Deslocamento é a distância percorrida entre dois pontos, um inicial e um final, certo? Então aqui, ó, o celular, digamos assim, esse celular aqui é o ponto inicial. O final é minha mão. Qual que é a distância entre os dois? Trata-se de deslocamento. O corpo andou do meu celular até a minha mão. Qual que é o deslocamento que ele teve? Ou seja, né, deslocamento é a distância entre dois referenciais, certo? Daí temos ponto material, né? Ponto material é basicamente um corpo, tá? Não importa nada, é basicamente um corpo, ponto material, né? E o corpo extenso, que é o corpo cujas dimensões são importantes para entender o movimento. Então, basicamente, se eu quisesse entender como é que a velocidade de um carro, né? A que velocidade ele pode chegar, isso, o carro seria um corpo extenso, certo, gente? Então, aqui nós temos, ó, o referencial. O referencial pode ser uma árvore, tá? Ou mesmo uma montanha. O carro está vindo lá do início da rua até aqui. Qual que é o deslocamento que ele teve, tá? Apesar de que deslocamento a gente, em sua maioria, considera em linha reta, tá? Ou essas pequenas distâncias que ele percorre a cada curva. Correto, gente? E daí nós temos alguns conceitos de cinemática, certo? Que esses conceitos eu vou tratar mais adiante, tá? Num próximo vídeo. Correto, gente? Então, logo mais a gente se vê de novo.